Olá, gente, graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui para mais uma aula de pneumatologia, tá? Você pode estar reparando, estamos sem os certificados, os diplomas, porque estamos de mudança, tá bom, gente? Nós paramos na página 171, tá? Vou estar orando para a gente começar a aula de hoje, na direção da pessoa bendita do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, enaltecemos o Senhor, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. A tua palavra ela é infalível, imensurável, inerrante e proveitosa para corrigir, proveitosa para exortar, admoestar e consolar. A tua palavra ela não volta vazia, antes ela cumpre aquilo que foi designada. Que a tua palavra venha cumprir em nós tudo aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, para que possamos compreender e viver a vida da tua palavra, que a vida de Deus alcance a nossa vida e transforme de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Nós paramos na página 171, tá? Tem a parte esquerda e a parte da direita. Nós paramos no Espírito da Glória. Espírito, obrigado, vida. Começamos, vamos lá. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. A palavra bem-aventurados é felizes. Vocês são felizes quando vos injuriarem por causa de Cristo, pelo nome de Cristo. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que coisa interessante, vida. Alunos, por conta do Espírito da glória de Deus repousar sobre as nossas vidas, muitas pessoas vão nos injuriar por causa de Cristo, por causa do nome dele. Então eu não devo me alarmar, ficar deprimido, ficar depressivo, não. Eu devo ficar feliz, porque sobre mim repousa o Espírito da glória de Deus. É por conta desse repousar na minha vida que as pessoas vão se injuriar contra mim. Glória a Deus. Glória, nesse caso tem a ver com adoração, honra, estima, elogio, dedicação, que são despertados no crente pelo Espírito Santo. Pegou isso aqui? Ó, Espírito da glória de Deus. Não está falando da glória, do esplendor, sabe? Daquela magnitude que Deus tem. Não está falando sobre isso. Está falando de honra. Por conta da honra que você está tendo, as pessoas vão se injuriarem por causa do nome. Tá? Isso aqui é tremendo. Prossigamos. Somente podemos adorar e chegar à glória de Deus conforme o Espírito Santo nos capacitar para isso. Ademais, se trata de adoração limitada. Não é revelação do Espírito da glória. Quando ele se manifesta numa reunião, percebe-se sem chamar a atenção. Maravilha. Os símbolos do Espírito Santo. A Bíblia utiliza de figuras e símbolos para facilitar o entendimento. De forma específica, o Espírito Santo é mostrado nas Escrituras também através de símbolos, dentre os quais salientamos os seguintes. Fogo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, como símbolo do Espírito Santo, fala de sua grande força em relação às diversas maneiras de sua operação, para corrigir os defeitos da nossa natureza decaída e conduzir-nos à perfeição que deve adornar os filhos de Deus. O fogo limpa e é o símbolo do poder purificador. Vamos ler? Isaías capítulo de número 6, versículo de número 6 e 7. Isaías capítulo de número 6,
versículo de número 6 e 7. Diz assim: então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Você repara isso aqui? Você repara isso aqui, olha só. Olha só, repara isso aqui. Essa aula do dia... Deixa eu pegar aqui essa aula aqui. Essa aula... Gente, só para frisar, essa aula aqui é a aula que está atrasada do dia 27 de agosto, tá? Vocês têm uma para vencer a aula dia 24, a gente vai gravar ela ainda, tá? Porque vocês vão estar de festividade na igreja de vocês, então não vamos gravar ela ainda, ok? Uma observação aqui, ó. Serafins. Serafins são aqueles que ardem. Ardem em fogo. Mas repara que para tocar no altar, que está debaixo do trono de Deus, onde tem 4 querubins que sustentam o altar, e esse altar, a Bíblia diz em Ezequiel que tem rodinha, que se movimenta, existe ali pedras afogueadas. Então, ele não toca no fogo, porque aquele fogo é fogo que queima fogo. Isso aqui é poderosíssimo, tá? Então ele pega com um tenaz e colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, a tua iniquidade é removida e teu pecado purificado ou perdoado. Só que o texto que está mais próximo do original, porque no Tanar está como purificado. Então, a purificação veio mediante ao fogo. Está lá em Coríntios, falando acerca de obras. Um tem obra de palha, outros tem obra de madeira, outros tem obra de feno, uns têm obra de ouro, uns têm obra de prata, uns têm obra de bronze. E alguém vai dizer assim, todas essas obras vão passar pelo fogo. E alguém vai dizer assim, quem são esses? Esses vão ser aqueles que vão ser salvos ainda que pelo fogo. Porque o fogo purifica. Ok? Prossigamos aqui. O fogo amolece, o fogo do Espírito derrete os corações endurecidos. O fogo ilumina Israel. O fogo ilumina, vírgula. Israel era guiado à noite por um clarão de fogo. Hoje o Espírito Santo nos guia. O fogo ardente e purificador do Espírito da Santidade também opera no crente. Não apagueis o Espírito. Vamos ler Êxodo 13, 21. Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 21. O Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de fogo. Aliás, o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho. E à noite, numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Oh, aleluia. Agora, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas capítulo 5, versículo de número 18. Que diz assim: porém, se deixardes que pelo Espírito
se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ô glória! O vento. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Jesus falou do vento como símbolo do Espírito Santo. O vento como símbolo fala da natureza invisível do Espírito Santo, conforme revela João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Podemos ver e sentir os efeitos do vento, mas ele próprio não é visto. Assim como o vento, a ação do Espírito Santo, independente da determinação humana, independe da determinação humana. A mesma palavra pneuma, que é usada em referência ao Espírito Santo, é também traduzida por vento, ar ou fôlego. A água. Em Jerusalém, no último dia da festa, Jesus levantou-se e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. O fôlego e a água, tão vitais nas necessidades físicas humanas, são igualmente vitais no âmbito do Espírito. Sem o fôlego vivificante e água vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e a ficar sufocada. O óleo ou azeite. Nas Escrituras, o óleo aparece como um símbolo do Espírito Santo. Era usado nas solenidades de unção e consagração de profetas, sacerdotes e reis. É considerado símbolo do Espírito Santo, porque era usado nos rituais do Antigo Testamento, correspondendo à operação real do Espírito Santo na vida do crente hoje. Aplicação simbólica do óleo: azeite na orelha, na mão e no pé. Habilitação para ouvir, orelha direita, habilitação para ouvir a voz de Deus. Na mão para trabalhar e nos pés para andar no caminho do Senhor. Então todo ministro ele tem que ter o quê? Ouvido para ouvir, mão para trabalhar e pés para caminhar no centro da vontade de Deus. Azeite no rosto para brilhar de alegria. Salmo de número 104, versículo 15. Salmos de número 104, verso 15. Diz assim: e o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto como o azeite. E o pão que te fortalece o seu coração. Azeite nas feridas para restauração pelo Espírito. Lucas 10:34 fala do bom samaritano. A unção com óleo representa a finalidade da unção do Espírito. Consagração do sacerdote para ministrar as coisas sagradas. Está lá em Romanos 15:16. Romanos capítulo 15, versículo de número 16. Diz assim: que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo.
para servir eficientemente. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 18. Que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ô glória! Para enxergar perfeitamente. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 18. Diz assim a santa palavra de Deus: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Para comunicar conhecimento espiritual. 1 João, capítulo 2, versículo de número 20. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 20. Diz assim: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, para confirmar em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21. Diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O selo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O selo é a prova de propriedade, legitimidade, autoridade, segurança ou preservação. Romanos 8:9 diz isso. Essas palavras expressam a situação daqueles que foram selados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 19. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Tá? O selo da marca, o selo da autenticidade, que você tem dono, que você é propriedade. E esse que tem o selo, que é propriedade, ele os conhece. No mundo antigo, quando as pessoas compravam uma propriedade, a pessoa marcava, lavrava uma escritura, fechava a mesma e colocava a marca, colocava como se fosse uma cera, espécie de uma cera de vela derretida, como se fosse, para que vocês possam entender, colocasse uma cera fechando aquele envelope e colocava o seu anel, o seu sinete. Aquele era um selo que marcou que aquela pessoa é propriedade.
ou que aquela terra é uma propriedade. Isso servia para escravos ou também para fazendas. Então era esse o mecanismo para você saber se uma terra ou se alguém era propriedade de uma pessoa, por conta do selo. Se a Bíblia diz que temos o selo da promessa, fala da promessa de vida eterna, é porque você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Oh glória! A pomba, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no cenáculo, em forma de fogo. Sobre Jesus, no entanto, veio em forma corpórea de uma pomba, símbolo da pureza e inocência de Cristo. A obra do Espírito Santo. A dispensação em que vivemos atualmente é um tempo oportuno para as atividades especiais do Espírito Santo entre os homens, como aqueles sobre quem pesa a responsabilidade de alcançar todo este vasto universo, encaminhando os homens para Deus. Entretanto, sabemos que o mesmo Espírito também exerceu as suas atividades nos tempos passados. Muito antes do alvorecer dos tempos, ele já existia como a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo é mencionado 88 vezes no Antigo Testamento. Isso corresponde à terça parte das vezes que ele é mencionado no Novo Testamento. Dos 39 livros do Antigo Testamento, 23 fazem referência ao Espírito Santo. E o livro de Isaías menciona o Espírito Santo 14 vezes mais que os outros. O Espírito Santo na criação. Antes do homem ser criado, e mesmo antes da terra existir, o Espírito Santo já existia. Ele é antes de... Oi? Ele é antes de tudo e de todos. Ele estava no princípio com Deus. A primeira parte de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, apresenta uma cena singular, né? A famosa Tohu Vavohu. A terra estava, ou era, né? Só que no original diz que a terra estava. Porque Isaías 45:18 diz que Deus não criou a terra sem forma nem vazia. Ele criou para ser habitada. A terra era uma massa informe, vazia e escura. Quando um raio de esperança brilhou, iluminando-se antes mesmo que Deus ordenasse o aparecimento da luz, lemos: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Logo após, Deus vai dizer: haja, apareça a luz. Tá? No hebraico é novamente. Só que regra e princípio da física: não pode ter trevas sem que antes houvesse luz. Se a terra está de forma escura, é trevas, porque havia trevas sobre a face do abismo. Se a terra está em estado de trevas, é porque antes tinha luz, tá? E aconteceu algo nesse fator para a luz se retirar. Isso aí eu aplico na antropologia, tá? Nível hard, tá? Nível superior, tá bom? Quem fez antropologia comigo sabe o que eu estou falando, tá? Foi este aspecto diferente do primeiro prenúncio da perfeição das obras do Criador. Com inspiração singular de Jó, que Deus, pela
que Deus, pelo seu Espírito, formou os céus. Isto é, através do seu Espírito, Deus não apenas formou o universo, mas também estabeleceu a ordem de ação de cada astro, do menor ao maior. Porque tudo que Deus estabeleceu, Deus criou uma lei. Tá? Quando eu aplico antropologia, eu aplico no livro de Jó, Gênesis e Salmos. Porque Jó traz muito detalhe da criação. Tanto quanto Gênesis. Porque Deus estabeleceu lei para o raio. O raio não pode cair 1 milímetro fora do seu caminho, porque Deus traçou um caminho para ele. Deus traçou uma lei para a chuva. Deus traçou uma lei para as águas do mar. Que do limite da areia ela não pode passar. Mas se porventura ela se ensoberbecer e passar, ela teria que voltar para o seu lugar original. Deus. O Espírito Santo, antes do dilúvio, os primeiros versículos do capítulo 6 de Gênesis pintam um quadro calamitoso. A terra estava corrompida. A maldade do homem não tinha limites. Era a depravação total da raça humana. Todos os pensamentos do coração do homem eram maus continuamente. Diante disso, concluímos logicamente que os homens resistiam ao Espírito Santo, apesar da sua persistência em conduzi-los à consciência do erro e a um consequente voltar para Deus. Face à impenitência do homem em estado de profunda tristeza, disse Deus a Noé: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Apesar disso, Deus ainda deu ao homem uma oportunidade que durou cerca de 120 anos. Que oportunidade foi esta? A oportunidade que Noé, a oportunidade que eles tiveram, né? Melhor dizendo, a oportunidade que eles tiveram de entrar na arca, juntamente com Noé e sua família. Porque se você olhar para o texto, diz a Bíblia que Deus disse para Noé: faça a arca para você e para a tua família. Eu já vi pregador dizendo que Noé pregou para a população. Noé não pregou. Cada batida de martelo, cada madeira colocada, cada cravo colocado, era Deus dando uma oportunidade do povo se arrepender. Porque Deus diz bem claro: faz para ti, para você e para sua família. Pedro vai dizer que Noé foi pregoeiro de justiça. É claro, porque cada madeira que ele colocava era uma oportunidade. Cada prego batido era uma pregação pregada. Cada madeira levantada é uma pregação pregada. Cada madeira colocada no lugar é uma pregação falada. Tá? Então Deus deu a oportunidade do povo se arrepender. Por isso que automaticamente Cristo faz uma alusão à sua vinda. Assim como nos dias de Noé. Bebiam, comiam e se davam de casamento. Assim será a vinda do Filho do Homem. Né? Então será a mesma coisa. Fala-se e ninguém acredita. Fala e ninguém dá a mínima. Ah, mas Jesus falou que ia voltar há tanto tempo. Veja bem, a volta dele é uma e o arrebatamento da igreja é outra. Primeiro se arrebata a igreja no encontro nos ares, para depois ele vir juntamente com a igreja. Tá bom? Mesmo assim, em atitude de rebeldia contra Deus e seu Espírito, o homem continuou no pecado. E assim foi destruído pelo dilúvio, o Espírito Santo, nos personagens do Antigo Testamento. Vamos lá. Dentre os grandes vultos do Antigo Testamento, em cujas vidas o Espírito Santo encontrou lugar para operar, se destacam José, no Egito,
Moisés, aos 70 anciãos de Israel, Bezalel, Otoniel, Josué, Gideão, Jefité, Sansão, Saul e Davi. Por essa razão, a história do Antigo Testamento os destaca dos outros contemporâneos. José se evidenciou com capacidade para revelar mistério e com sabedoria para administrar. Não vamos ler, tá, gente? Porque isso aqui trata-se de história e automaticamente são vários versículos, né? Tomaria muito tempo. Moisés mostrou autoridade divina para liderar e sabedoria para legislar o povo de Deus. Os 70 anciãos mostraram habilidades como cooperadores na condução dos filhos de Israel durante a peregrinação no deserto. Bezalel recebeu capacidade para construir o tabernáculo e para ensinar os outros o mesmo serviço. Otoniel adquiriu sabedoria para julgar Israel. Gideão encontrou coragem para lutar. Jefité lutou e venceu os amonitas. Sansão encontrou força para livrar o seu povo que estava sob o jugo dos filisteus. Saul foi contado entre os profetas enquanto temeu ao Senhor. Davi encontrou capacidade para ser rei, poeta, cantor e profeta. Os profetas trabalharam e agiram no poder do Espírito Santo, ministrando não para si mesmos, mas para nós da atual geração. Vamos ler 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim podemos notar a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Em todos os passos da criação, quer nas coisas animadas como nas inanimadas, a sua presença e o seu poder atinge todo o universo. Porque o Espírito de Deus é Deus. Aliás, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é o mesmo hoje, assim como no passado. O seu poder é de incalculável valor e de toda necessidade para os crentes de nossos dias. Terminada a época do Antigo Testamento, começou o período interbíblico, tempo mais ou menos de 400 anos, que vai ali de Malaquias até Mateus. Essa parte de Malaquias, final de Malaquias, até o início de Mateus, chamam de período interbíblico, de 400, uns citam 400 e poucos anos, enfim, 400 anos aproximadamente, tá? Quando parecia que o Espírito Santo estava em silêncio, nenhuma voz profética inspirada pelo Espírito Santo fora ouvida proclamando a mensagem de Deus ao seu povo. Essa época de silêncio, no entanto, foi seguida por um período de atividades espirituais sem precedentes. O Espírito Santo agiu de forma abundante no Antigo Testamento, porém, maior ocupação e maiores atividades estavam reservadas para o seu ministério no Novo Testamento. O Espírito Santo no Novo Testamento. Neste tópico, vamos observar que o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento é bem mais amplo do que no Antigo Testamento. Quando consideramos a sua manifestação na vida e no ministério de Jesus Cristo, assim como na igreja estabelecida por ele, o Espírito Santo ficou em silêncio, sem falar com os homens, durante 400 anos aproximadamente, antes do nascimento de Jesus Cristo.
Durante este período, nenhuma mensagem de Deus foi profetizada ao seu povo. Então, repentinamente começa um período de intensa atividade espiritual fora do comum. Somente no livro de Lucas, nos primeiros 2 capítulos, encontramos 8 referências ao Espírito Santo, ou seja, de pessoas falando e profetizando sob o poder do Espírito Santo. Que são todos esses versículos que estão aqui, tá bom? O Espírito Santo em João Batista. João Batista fora destinado a uma missão de grande interesse dos céus. Por isso, o Espírito Santo manifestou-se nele, desde o ventre de sua mãe, de modo especial. Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo de número 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo, pois nenhuma missão divina de grande relevância pode ser realizada a não ser pela unção do Espírito. Podemos ver a unção do Espírito Santo em sua vida, pela firmeza com que anunciava a salvação de Deus a manifestar-se. Deixem Lucas aberto e vamos ler alguns textos de Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Diz assim: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiros, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Pela energia com que denunciava o pecado do seu povo, conclamando ao seu arrependimento para escapar do juízo iminente. Versículos 7 e 9 do capítulo de número 3. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Pela segurança com que predizia o caráter sobrenatural do ministério de Jesus, de quem era precursor. Capítulo 3 ainda, do versículo 15 ao 18. Estando o povo em expectação e pensando todos de João, em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: em verdade, na verdade, batizo, dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando muitas outras coisas, também anunciava o povo. Pela imparcialidade com que protestava contra o pecado do rei Herodes, versículo de número 19 do capítulo 3.
sendo porém o tetrarca Herodes, repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Herodes, o tetrarca. O Espírito Santo em Cristo. Ninguém melhor que Jesus se identificou de forma tão plena com o Espírito Santo. Essa relação salienta a pessoa de Jesus como alguém concebido pelo Espírito Santo. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ungido com o Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Guiado pelo Espírito Santo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Observa que Mateus diz que ele foi levado. Lucas vai dizer que ele cheio do Espírito Santo. Então, independentemente se estás no deserto ou não, você não está sozinho. Você não está sozinha. Que realizou o seu ministério com o poder do Espírito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, que se ofereceu em sacrifício pelo Espírito, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificando a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ressuscitou pelo poder do Espírito. Isso aqui que eu acho tremendo. Não que desconsidere as demais coisas. Mas se a gente crer que Jesus ressuscitou e ele não ressuscitou por si mesmo, quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo o ressuscitou, o vivificou, transformando o seu corpo físico num corpo espiritual, num corpo glorificado. E qual é a propriedade do corpo glorificado? Eu te falo. O corpo glorificado atravessa a parede. O corpo glorificado permite ser tocado. O corpo glorificado voa. O corpo glorificado come. O corpo glorificado age. O corpo glorificado fala. O corpo glorificado tem intelecto. O corpo glorificado raciocina. Então, o mesmo Espírito vai fazer isso com a gente também. Aleluia. Nós que cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ressuscitou pelo poder do Espírito. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Oh glória, oh maravilha. Doador do Espírito Santo, de sorte que, exaltado pela destra de Deus,
e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O Espírito Santo no futuro, na dispensação atual, o Espírito Santo tem sido o poder divino, executor na igreja. Quando a igreja lhe oferece seu devido lugar, ela experimenta estrondoso avivamentos. Quando a igreja o ignora e negligencia, deixando-o à parte, sofre derrotas em sua missão, no que diz respeito à salvação de almas e ao crescimento espiritual dos seus membros. Com a ascensão de Cristo, com a ascensão da igreja atual, terá início um novo período que se dará ocasião à operação do Espírito de uma forma diferente. O presente ministério do Espírito Santo em permanecer sobre a terra e restringir as investidas de Satanás será interrompido no período da tribulação. Porque já o mistério da injustiça opera. Há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Tá? Não quer dizer, quando a gente fala assim tirado, nós temos que tomar um cuidado para não tocar no atributo peculiar do Espírito Santo, que é de onipresente em todos os lugares. Ele vai ser tirado de forma deliberada, como ele foi deliberado. Porque lembra no Antigo Testamento? Ele vinha de forma esporádica, de tempo em tempo, sobre reis, profetas e sacerdotes. Ele vinha, fazia sua operação, alguém entregava o recado e ele, de certa forma, ele voltava para o Pai. Não que ele não estava presente ali, mas ele voltava para o Pai. Ele não tinha sido liberado de forma liberada, como é nos dias de hoje. Então, quando ele, dessa forma, se restringir, onde Satanás e seus adeptos terão mais força. Ele vai ter mais poder para executar as suas manobras e para executar sua missão. Se agora, com ele aqui, a luta está ferrenha, imagina quando ele se restringir. Quando a igreja for transladada, o Espírito interromperá seu ministério, ou seja, o de estar permanentemente sobre a terra. Como ele faz agora, na época da igreja. Os convertidos da tribulação não terão o privilégio de ter o Espírito Santo habitando neles, para torná-los nova criatura em Cristo Jesus, como acontece com os cristãos atuais. O que se arrependerem e vierem a Deus durante a tribulação, desfrutarão de uma posição semelhante à dos crentes do Antigo Testamento. E creu Abraão em Deus, e isto foi lhe imputado por justiça. Como Abraão, os santos da tribulação conhecerão a justificação de Deus, mas não a regeneração feita pelo Espírito, nem sua presença interna. Vai ser difícil, hein, gente? Entretanto, o Espírito Santo continuará seu ministério no campo da humanidade durante o período da tribulação, sob o símbolo dos 7 Espíritos, os quais aparentemente denotam plenitude. O Espírito é simbolizado durante o período da tribulação como sendo enviado a toda a terra. Aparentemente, o Espírito terá parte
no desenvolvimento do julgamento das forças do anticristo. Como outro ministério, o Espírito ungirá, capacitará e sustentará os judeus e os gentios restantes. E, deste modo, lançará o fundamento para a conversão da nação judaica e a perseverança dos crentes, até o ponto de martírio. Seria evidente afirmar que estes que selam seu testemunho com seu próprio sangue serão vitalmente dependentes do Espírito Santo no que se refere às suas conquistas espiritualmente. Mesmo que o Espírito não opere na regeneração, ele providenciará o ímpeto espiritual necessário para levá-los a crer em Deus, para que isto possa ser contado para eles por justiça. João enumerou os santos da grande tribulação. João enumerou os santos da tribulação em duas classes. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e foram dados a cada um compridas roupas brancas. Depois destas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro trajando vestes brancas